Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos seguido nas diversas redes sociais, às quais nós estamos lá também junto com vocês, como é o caso do TikTok, é o caso do Instagram, que é o caso do Kawaii, Facebook, ou mesmo aqui dentro do YouTube. Muito obrigado. Bom, nós estamos aí em um estudo e hoje vamos ver mais uma parte deste incrível livro, o livro de Apocalipse, e onde nós paramos foi justamente nessa figura vil e do mal que foi Nero César. E nesta mensagem de hoje vamos continuar abordando aí um pouco mais da história de um homem, um dos mais nefastos que já habitou esse planeta. E isso nós veremos que até Paulo cita ele em suas cartas, né? Que coisa incrível, né? E isso nos dá uma compreensão mais exata da segunda vinda de Cristo que acontecia naqueles dias. Depois nós vamos analisar nesta mensagem o número 666, porque ele aponta para este personagem e não um personagem solto na história, no tempo, como hoje fazem os futuristas em suas previsões, e sempre errarão nelas, porque o passado nos conta que Apocalipse é um livro que já está 100% dele completado, ou seja, não tem mais nada a se completar de Apocalipse. Como dizem, né? Apocalipse é um jornal de ontem. Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, se inscreva hoje mesmo. Toque o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta. Comentem à vontade, porque comentário é engajamento. Curtam essa mensagem. Também, se vocês amarem, vocês vão compartilhar, vão multiplicar esta semente. E foi através desse compartilhamento que nós fazemos é que muita gente se chega em graça, né, abençoados? Bom, queridos, essa semana, né, até semana passada, já tem mais ou menos 10 dias, que o meu microfone está apresentando problemas, né? Então eu pedi aos abençoados lá que nos acompanham no WhatsApp, né, se pudessem nos ajudar na compra de um bom microfone, porque o som é tudo, né, queridos? Não adianta a gente ter uma imagem bonita, uma câmera em 4K, se o áudio está baixo. Não vai adiantar muita coisa, até mesmo, querido, nas nossas dicções, quando o microfone é bom, ele consegue captar a nossa dicção melhor. Não há barulho, por exemplo, externo. Aqui, por exemplo, é um estúdio, uma sala, né, onde eu gravo, e geralmente quando passa carro, quando o vizinho aqui chama, ou enfim, né, tudo, vocês ouvem passarinho, e esse microfone que eu estou querendo trazer para nós é um microfone excelente. Então, eu criei uma conta, né, uma conta online, uma vaquinha online. Se você quiser nos ajudar, tá, vai estar aí nas descrições deste vídeo o vídeo que eu criei mostrando para vocês qual é o microfone e também as formas que vocês poderão nos ajudar. Se você sentir aí o desejo de nos ajudar, por que não fazê-lo? Tá bom? Nos ajude aí, sim. E amanhã nós vamos estar aqui apresentando, prestando conta com vocês, principalmente aqueles que vão contribuir conosco. Tá bom? Eu peço de coração. Irmãos, olha só. Nós temos o nosso livro, que vocês conhecem, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras, que nós temos falado insistentemente, é um livro que tem mudado vida, é um livro que tem aberto portas. Eu desafio você, se você ler esse livro, você não volta mais ao teu estado que você estava antes de ler. Vai abrir um leque poderoso na tua vida. Você tem que experimentar ler esse livro. Então, abençoado, se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo hoje mesmo. E vem outros livros por aí, tá, abençoado? Já estamos trabalhando aí, num livro que ficou para trás sobre as perguntas em graça. Nós vamos vir com o ABC da graça. Olha só que coisa incrível, né? Então, vamos pegar várias dúvidas, vamos vir trabalhando nessa nova visão, ou seja, essa forma de interpretação do preterismo completo, que nos ajudou muito, né, abençoado? Hoje nós cremos na graça eterna, e uma graça que nunca vai acabar, e cremos também na escatologia 100% consumada. Então isso é maravilhoso, tá? Vamos vir com outros livros por aí, aguardem, tá bom? E também
E também nós temos as nossas apostilas, né? As apostilas que são os temas das mensagens dessa que você vai ver igual aí, que está na apostila número 10. Ou seja, hoje temos 10 apostilas e cada apostila são 10 temas nossos, com mais profundidade, com mais descrição bíblica, referência, enfim, né? Tudo para que você acompanhe os nossos estudos aqui, que estão bons, né? Nossos estudos estão maravilhosos. Glória a Deus por isso. Tá bom, queridos? Acho que já passei todo o recado. Ontem quem participou lá da nossa live no TikTok foi um papo muito bom, tá? Quem não pôde acompanhar no TikTok, terça-feira vai estar aqui. Amanhã vamos estar trazendo um assunto sobre a espiritualização do bem e do mal, um tema muito impressionante, que vai nos ajudar muito essa compreensão do mal, do bem. Tá, abençoado? Vai ser um divisor de águas. E segunda-feira, o abençoado Geraldo Moraes aqui no nosso podcast. Glória a Deus pela sua vida, abençoado Geraldo. Graça e paz aí para você, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Bom, queridos, acho que eu já passei tudo, né? Vamos nessa? Vamos lá, é por isso que eu falo. Vem pra graça que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, glória a Deus mais uma vez pela sua vida. Estou muito feliz, né? Feliz por tudo que aconteceu essa semana. Mas vamos falar da mensagem. Bom, queridos, Nero foi um homem do mal. Nós vamos citar agora algumas atrocidades que Nero cometia, tá? Porque isso, para efeito de cultura, é muito bom de embasamento também. Que quando nós apontamos este homem como o 666, a besta, as pessoas elas têm que entender quem foi Nero. Então, o reinado de Nero é comumente associado à tirania e extravagância. Ele é lembrado por uma série de execuções sistemáticas, incluindo a de sua própria mãe, olha só, Agripina, com quem ele teria tido relações sexuais, sua própria mãe, suas duas esposas, seu meio-irmão britânico e vários outros membros da sua família. Ele era um devasso. Ele é descrito como ousado, pervertido e sem vergonha. Conta-se que ele cantava nu em lugares públicos, usando apenas um cinto. Este César, irmãos, reflete a perversidade final da natureza humana caída, pois ele não tinha limites em suas ações. Dada a sua posição como monarca, ele era absoluto. Ele não sentiu nenhuma pressão social para se limitar, né, em suas ações. Muito pelo contrário. Ele exercia isso com mais força, ainda ao contrário, na perversão. E ele também tinha o poder de indignar quem e onde quer que fosse, mesmo nos próprios salões do Senado e nas ruas de Roma. Nero era tremendamente vaidoso e buscava admiração. Ele participava dos Jogos Olímpicos, ele correu em carros de corrida, foi ator de teatro e recebeu centenas de coroas por vitórias em muitos esportes e disciplinas artísticas. César Nero proclamou que ele era de nascimento milagroso e divino e erigiu o Colosso do Sol Invictus, Deus do Sol Invicto, com suas mesmas características faciais, está aparecendo para vocês aí. Também conhecido como o Colosso de Nero. Está aí. Nero, né? Tremendo esse homem, uma estátua, imagina desse tamanho, você vê a dimensão das pessoas lá. Esta era uma estátua erguida na cidade de Roma e representava o imperador em sua divindade, feito de bronze sobre uma base de mármore e de tamanho colossal. Sua altura é estimada entre 30 e 35 metros. Está aí aparecendo a figura para você. Irmãos, ela estava localizada em frente à plataforma do Templo de Vênus e Roma, perto do Coliseu Romano, e muitos elefantes foram necessários para a sua transferência. Essa estátua aí, irmãos, não existe mais, tá? Ela foi destruída por volta do ano 410 d.C., quando Roma foi saqueada pelos visigodos, liderados por Alarico I. Tá bom, abençoados? Isso aí é para efeito de cultura de vocês aí. Então esse foi Nero. E nós encontramos, irmãos, alguns textos bíblicos em que fazem menção a essa figura
conhecida na Bíblia também como o homem do pecado e filho da perdição. Paulo falou aos Tessalonicenses informando que o tal homem estava vivo em seu tempo presente, quando Paulo escreveu, estava vivo, mas que ainda não havia se manifestado em toda a sua crueldade, em toda a sua glória ao contrário, né, pensaram? E que precederia a segunda vinda de Jesus. Vamos ver onde está escrito isso? Segunda Tessalonicense, ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz: que ninguém os engane de forma alguma, porque não virá, está falando da vinda de Jesus, a menos que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Olha aí, abençoado, uma referência, claro, a Nero, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Por isso que eu contextualizei vocês em relação à história de Nero. Você vê que vai batendo essas informações. Tanto que ele se assenta como Deus no templo de Deus, mostrando-se como Deus. Então João também, nesse paralelismo que eu estou tratando com vocês, nas cartas fora do Apocalipse, João também, como Paulo, o reconheceu como o anticristo. Está aí aparecendo para vocês 1 João capítulo 2, versículo 18, e João também, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Irmãos, uma questão que também é marcante na identificação de Nero como a besta de Apocalipse capítulo 13, é o número que deve ser identificado no versículo 18. Ali diz o quê? Está aparecendo para vocês. Ali diz o quê? Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, conte o número da besta, pois é o número do homem. E o número dele é o quê? 666. Irmãos, observe bem. João, ele está falando para as igrejas da Ásia, não é verdade? Quem eram os destinatários de Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia. Dizendo que isso aqui é sabedoria. E é dirigido àqueles que têm entendimento, que devem contar o número da besta. Por que eu estou falando isso? Eu estou contextualizando vocês, estou lembrando a vocês que o Apocalipse ele foi escrito para as igrejas da Ásia. E Paulo está informando que aqueles irmãos tinham sabedoria para esse entendimento. Que diz o texto que é o número do homem. Ou seja, que é uma espécie de enigma que nem todos podem resolver, e trata-se de contar o número de um homem. Então, abençoados, o que estava acontecendo aqui? João estava informando para os irmãos lá da Ásia que este homem já estava de pé. Se João escrevesse de forma clara para os irmãos da igreja da Ásia, que sabemos que são judeus convertidos, mais uma vez eu afirmo a vocês, 90% da primeira igreja, da primeira igreja do primeiro século era constituído de judeus convertidos. Então, quando João escreve esse enigma, porque ele sabia que lá teria gente para decifrar. E era necessário indicar esse homem. Por quê? Porque Paulo lá diz o quê? Que esse homem, ele seria levantado, e aí, sem antes Jesus não viria enquanto esse homem não se fosse levantado. Estão entendendo? Que é o número de um homem. Irmãos, considere também que há um paralelo entre o episódio das duas testemunhas, atenção, e as duas bestas, conforme o quiasmo exposto na mensagem que nós falamos sobre a mulher e o dragão. Vocês lembram que quando nós apresentamos o quiasmo no livro de Apocalipse, eu vou colocar de novo para vocês lembrarem, tá? Como foi o livro de Apocalipse, foi um desenvolvimento judaico. Por quê? Por causa do quiasmo, tá? Então, o quiasmo é uma forma, tá, de você interpretar os livros, é uma forma de você entender que os livros judaicos, eles tinham no seu ápice o meio do livro e não o final, como é comum para nós hoje no Ocidente. Quando nós vamos ler um livro, a parte final dele, principalmente um livro de história, a parte final dele que é a mais emocionante, não é verdade? Não o meio.
Mas já dentro do quiasmo judaico, era assim que era feito, está aparecendo para vocês. Então tem lá, o prólogo, que é o início, ele é igual ao epílogo, de forma invertida. Depois tem ali, se vocês acompanharem a parte B de cima e a parte B invertida de baixo, você tem 7 epístolas e 7 igrejas. A parte B diz o quê? 7 anjos e a prostituta e a noiva. E assim vai se invertendo o livro. Então, irmãos, essa é a forma comum nos livros da literatura judaica. O meio do livro é que é o ápice. Então vai seguindo aí conforme falei para você. Então, meus irmãos, nestes aspectos, se as duas testemunhas são 2 homens bem-aventurados que pertencem à Santa Igreja, é isso que nós vimos lá, os profetas de Deus, as 2 bestas devem ser 2 pessoas, como está aparecendo para vocês aí o quiasmo. 2 pessoas vis que pertencem a Satanás, que é a oposição, o reino humano, e que fazem as obras do mal e se opõem a Deus. Ou seja, no quiasmo de Apocalipse, os sentidos se invertem. O que eram as 2 testemunhas anunciando o reino, agora nesta parte que estamos vendo, são as 2 bestas que são pessoas. Estão entendendo, abençoados? Olha, se você não viu a parte onde eu explico melhor o quiasmo, eu vou deixar aí nas descrições deste vídeo, tá? Para que você veja e se intere desse assunto. Tá legal, abençoado? Bom, meus irmãos, muitos estudantes e comentaristas bíblicos que tentam contextualizar o Apocalipse no primeiro século, como nós estamos fazendo aqui, que somos preteristas, reconhecem que a contagem desse número de homens é explicado pela gematria. Vocês sabem o que é gematria? Tá ali, ó. Gematria é uma técnica de interpretação numérica de palavras e frases hebraicas, em que cada letra do alfabeto hebraico é atribuída a um valor numérico. Irmãos, os judeus usam essa técnica geralmente para quê? Para encontrar padrões numéricos significativos nas escrituras hebraicas. Por que, especialmente a Torá? Por que eles faziam isso, queridos? Porque no passado, irmãos, eles não tinham muitas, vamos dizer, hoje nós temos bastante, como posso falar para vocês? Hoje nós temos bastante meios pelos quais nós passamos a entender as coisas que nos cercam. Hoje é mais fácil, hoje tem internet, você tem o dicionário online, você tem a própria plataforma do Google. Então, mas antes não tinham, então eles tinham que se agarrar e fazer alguma coisa para entender aquelas escrituras. Irmãos, para vocês entenderem melhor, essa técnica, que não é o nosso caso aqui, tá? Não é o nosso caso aqui se aprofundar disso. Vocês vejam a mensagem que eu falei sobre o número 666 com muito mais profundidade, tá bom? Vai aparecer aqui nos cards que eu estou mostrando, nos cards para vocês, aqui, tá? Para você vai lá, veja. Lá nós entramos em vários detalhes. Eu vou também deixar nas descrições e no primeiro comentário fixado dessa mensagem. Estamos entendidos? Então, abençoados, a marca está aparecendo para vocês aí. A marca é descrita como o nome da besta ou o número do seu nome. Muitas línguas antigas não tinham esses números para indicar números, né? Não tinham. Mas usavam o quê? As letras do alfabeto. Aí está a gematria. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e assim por diante. Cada povo daquele tempo desenvolvia a sua própria técnica. Claro que eu acredito que essa técnica da gematria foi usada por muitos povos daqueles dias ali. Então, queridos, isso possibilita que em um nome seja representado pelo número obtido, somando valores numéricos das letras do nome. Por exemplo, irmãos, há uma inscrição, atenção no que eu vou falar, há uma inscrição em uma parede em Pompeia, isso aí é um fato verídico. Vocês conhecem a história de Pompeia? Bom, irmãos, Pompeia foi aquela cidade que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, né? Então, essa foi uma inscrição encontrada em uma das paredes dessa cidade, que dizia o seguinte, olha aí, eu amo aquele cujo número é 545. Irmãos, ao lermos esse texto, nós não vamos conseguir distingui-lo, não vamos conseguir chegar à sua interpretação. Porque o que me parece aí é uma referência a uma pessoa. Parece, né, de um homem
de uma mulher para um homem. Nós não saberemos que tipo de código é este. Mas a pessoa que escreveu isto, ela sabia. E se por acaso o número lá 545 passasse e visse, ia entender esse código. Irmãos, e sem falar também que aqui, nesse caso aí, nós não podemos aplicar a geometria para fazer uma suposição. Por quê? Porque isto aconteceu em Pompeia e não tem nada a ver com a cultura judaica. Ou não, né? Pode ser que essa mulher fosse uma judia. A verdade, queridos, é que nunca nós saberemos. Mas na Bíblia, e aqui em Apocalipse, que está dentro da cultura judaica, né, nós podemos entender muito bem. Porque João era um ex-judeu e conhecedor da geometria. Ou seja, sobre o João ele fala disso aqui, olha, é a gramática de um homem que pensava em hebraico enquanto escrevia em grego. Assim, queridos, apesar de muitas possibilidades que o número 666 permite, é praticamente certo que o indivíduo assim indicado era conhecido das igrejas e que João se dirigiu provavelmente além. O nome César Nero, irmãos, transliterado do grego para o hebraico, produz o número 666. E João usa esse tipo de comunicação semítica, né, em várias partes do livro de Apocalipse, para identificar outros nomes próprios, como está aparecendo para vocês Apocalipse 16, versículo 16, que é Armagedon. O que é Armagedon? Uma transliteração da palavra hebraica chamada Megiddo. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, onde se refere a Abaddon, Apolion, o que é? É uma palavra transliterada do hebraico. João também usa os nomes gregos e hebraicos para dragão, está aparecendo em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que se chama diabo em grego, Satanás em hebraico. Além de outros hebraísmos não traduzidos para o grego, como, por exemplo, amém, aleluia. Irmãos, estes termos, amém, aleluia, é usado apenas dentro da Bíblia, atenção, em Salmos e Apocalipse. Veja aí, está aparecendo para vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e depois o capítulo 19 com essas referências aí. Então, queridos, nesse sentido, o enigma de contar o número de homens em hebraico tem lugar aonde? No pensamento de João. E para os primeiros leitores do Apocalipse, seria um enigma possível de se resolver. Sim ou não? Porque eu acabei de falar. Se João, sendo um homem convertido do judaísmo ao cristianismo, envia cartas para a Ásia, e estas cartas estão cheias de símbolos judaicos, para que os soldados, porque passava pelo crivo dos soldados essas cartas, de alguma forma ou de outra, chegasse aos irmãos que estavam lá. Porque caso contrário, se fosse detectado pelos soldados romanos que João estava fazendo uma informação num período de guerra, João fatalmente seria morto. Agora, irmãos, para eles lá, foi fácil de se resolver isto, não é verdade? Mas quem dificultou isto? Irmãos, foram os teólogos do sistema religioso. Eles fizeram uma exegese, recortaram esses textos e querem, com a tradição não sei de quem, atribuir isso a um personagem nos dias de hoje, o 666. E que isso está caracterizado uma infantilidade literária, irmãos. Não é possível mais admitir isto. Olha o que nós estamos falando e estamos trazendo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, se João falasse abertamente, estas cartas não chegariam a seus destinatários. É simples. E lá tinha gente que era capacitado porque eram ex-judeus. Está me entendendo? E uma outra contrapartida, atenção, é que os destinatários, apesar de viverem longe na Ásia Menor, eram judeus convertidos ao cristianismo. Portanto, eles entendiam, sem grandes dificuldades. Por isso que João diz que este enigma é dirigido àqueles que têm entendimento. Veja aí, abençoado, vou botar para vocês aí. Tá aí, a palavra Nero Kaiser, né? Que isso aí são 4 colunas. A primeira é uma letra hebraica. A segunda é como se pronuncia essa letra hebraica, que é o nome. A transliteração, que é o valor correspondente em grego. E ali o seu valor numérico, hebraico.
Se vocês somarem aquilo ali, vai dar 666. Então o processo de nome para número se origina com o nome Nero Kaiser, a forma grega de Nero César, escrito em hebraico e transliterado. Então cada uma dessas letras, elas têm esse valor que, quando somadas, resultam em 666. Irmãos, muitos autores, muitos estudantes e professores do sistema futurista creem também, eles concordam que isso é uma solução bem adequada aí. Eles não discordam de nós. Isso é o que tem maior aceitação no meio acadêmico. Quando vai se estudar Apocalipse, quando é informado isso aos alunos, 70% deles aceitam esse meio de se achar o 666. Então é isso aí. Irmãos, apesar desses irmãos serem futuristas, eles concordam com isso. Mas interpretam, atenção, que esse Nero foi para um tipo de anticristo daqueles dias. Mas que ainda se levantará para o futuro uma besta. Ou seja, eles conseguem entender essa colocação daqueles dias, só que o futurismo não deixa eles verem que isto aconteceu. Porque se eles tiverem que admitir que foi naqueles dias integralmente, eles vão ter que caçar na história quando Jesus veio. E eles vão bater aonde? Na queda do templo, no ano 70. Tá me entendendo, irmãos? Por isso que eles não fecham com a gente 100%. Uma outra questão também muito relevante, ao considerar Nero como aquele a quem João se referiu com o número 666, é que em alguns manuscritos a variante desse número é encontrada para 616. Essa variação reforça a ideia de que o número em questão era uma referência para Nero, uma vez que é a soma da versão hebraica do nome em latim e não em grego. O nome de César em grego é Nero, enquanto em latim é Nero, é Nero, é Nero. Então, irmãos, quando a variante latina é usada, a letra N, que em hebraico tem um valor de 50, e isso explica o quê? A diferença entre os valores desses manuscritos, de 666 a 616, onde algum copista, então, tentou corrigir o número, já que no Ocidente a variante latina é muito mais comum do que o grego. Irmãos, eu já falei, talvez, essa parte aí, eu sabia que ia dar um pouquinho de trabalho, mas eu não vou entrar profundamente falando sobre ela não, tá bom, queridos? Tá? Eu vou deixar fixado aí, conforme eu falei na descrição, o estudo que nós fizemos aprofundadamente sobre todas essas diferenças, como se chegou à conclusão que o número 666 aponta para Nero César. Tá? Então vocês vão lá e vejam, tá legal? Vamos combinar assim? Porém, o mais importante, irmãos, é notar que durante esse vídeo todo, veja bem, eu não fiz nenhuma alusão aos dias de hoje, a não ser o quê? Criticar uma interpretação descabível, em que a maioria dos cristãos de hoje vê o Apocalipse assim. Algo para o futuro de hoje. Então eu posso afirmar para vocês que a nossa interpretação é uma interpretação totalmente pausada nas Escrituras. Isso torna bem mais seguro do que sair por aí apontando para todos os lados, como fazem eles. Uma forma mais clara, uma forma mais limpa, uma forma de se respeitar o texto, uma forma de se respeitar a literatura em geral, irmãos. Não é verdade? Essa é a nossa interpretação preterista completa. Então, irmãos, estamos encerrando aí mais uma parte da nossa mensagem sobre todo o livro de Apocalipse e vamos continuar abordando e dando mais provas a vocês sobre a besta, tá? Que é o Império Romano, e com César à frente é adorada pelos habitantes da terra, como aparece aí em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Lembrando que essa palavra Gé, tá? Não é cosmo, é Gé. E a terra aqui era a terra habitada daqueles dias, ou seja, Roma. Não há nenhuma hipótese de pegar este versículo e trazer para os dias de hoje, a não ser que você faça uma usurpação textual. Então nós vimos nesta mensagem mais uma abordagem sobre o livro de Apocalipse e desta feita identificamos primeiro
as atrocidades do homem iníquo. Identificamos o paralelismo de Paulo e João nas cartas dele se referindo ao anticristo. E acompanhamos através da geometria que o número 666 se refere justamente a esse homem do mal. Então estamos encerrando aí mais uma mensagem que nós tratamos deste maravilhoso livro. E lembrando a vocês, quem adquiriu aí a apostila de número 10 já está disponível lá para você e já sai na frente, né, com todas as informações, tá bom, querido? E se você quiser adquirir, me procure hoje mesmo, que eu vou ter o maior prazer de oferecer esse legado que vai ficar para as próximas gerações. Essa é a ideia dessa apostila. Tá bom, meus irmãos? Então vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.